começou. A liberdade verdadeira acarreta riscos. Por exemplo, a Bíblia conta sobre o abuso da liberdade por parte de um anjo chamado Lúcifer, que diz: você era um querubim da guarda que foi ungido, né? Eu o estabeleci. Você permanecia nos montes santos de Deus e andava em meio às pedras brilhantes. Você era perfeito nos caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Ezequiel 28, 14 e 15. Então você vai observar aqui aquela palavra, né, que está na Bíblia, que fala que Lúcifer, né, que era um anjo de luz, ele ficava sentado ao lado do trono da graça, né, ao lado de Deus. Ele era um anjo da guarda, né, dos querubins, né, aquele mais bonito, aquela pessoa que andava reta, né, ficava ali perto de Deus, né, todos os dias, né, ficava perto de Deus, né, como Deus também ia visitar Adão e Eva no jardim do Éden. O que eu quero te dizer? Ele fala aqui sobre a liberdade verdadeira acarreta riscos, né? Liberdade verdadeira acarreta riscos, né? O ser humano, igual eu te falei, ele nasceu, né? Ele nasceu com pecado, mas de novo essa ladainha, né? Eu vou explicar muito bem, né? Ele nasceu com pecado, né? Ele nasceu já com a mente, talvez com mentira, né? Que já viu aquela história que o cara fala lá pra criança, né? Cadê aquele brinquedo, né, que eu te peguei de você, né? Você guardou o brinquedo? Aí a criança pega e esconde o brinquedo atrás. Esconde, né? Porque ele já está começando a mentir, né? Belisca outra criança, uma belisca a outra, né? Na escola, né? Briga, né? E o cara vai crescendo, né? Assistindo a televisão, conhecendo os convites, né? O pai e a mãe educam a criança lá. Depois ele tem do 0 ao 7, não, né? Você vê nos Estados Unidos aí tem criança que foi presa com 5 anos. Né? O cara matou. No Brasil não tem, né? Mas você puxa, né, reportagem, não sei se existe isso ainda, né, nos Estados Unidos, ou no Nepal, ou Tailândia. Aquelas crianças são presas dentro de gaiola, né? Nos Estados Unidos parece que a criança cometeu um homicídio com 5 anos. Ela já foi presa e está sendo levada à prisão perpétua. Ele já foi condenado à cadeira elétrica, com 4 anos de idade. Aquela mente, não é uma mente avançada com o pecado, né? Ou ele mesmo programou aquilo, rejeição, bullying, né? O sistema, né? Igual eu te falei, né? Você começa o pai te prender dentro de casa, pedir para você dormir cedo, alguns pais, né? Outros são mais liberais. O cara começa a conhecer ali, talvez uma escolha sua, o cara pode estar cometendo um crime, ou matar uma pessoa com 8 anos de idade, ou ele aconteceu alguma coisa lá. Né? Então aquela liberdade, né? A palavra dessa Bíblia aqui fala que a concupiscências e os desejos da carne. O dinheiro também, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Muitos se apostataram da fé. O que é a sua base teológica, sua base em Deus? Né? O que você acredita sobre Deus? Né? O cara com 7 anos ele escuta na sua escola, lá tem aula de religião. O que a palavra religião significa? Religar, né? Ligar o homem a Deus. Quantas religiões tem no Brasil?
Aqui você tem a religião que você acredita. A maioria das pessoas acredita num Deus só, né? Acredita em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. O Brasil, né? Talvez nos Estados Unidos também, né? Então ele vai te mostrar o que é Deus, o que você vai entender sobre Deus, né? O que Deus vai te agregar valores. Né? Aquele comportamento seu pode ser um comportamento que vai te ajudar a você ser um homem brilhante no futuro, né? Você ser um cara que obedecer a mãe, obedecer o pai, talvez frequentar uma religião, se é dormir cedo, né? Mas a liberdade, né? Fala sobre você conhecer aquilo que você acha que talvez o cara vai falar para você que é errado, né? Muitas pessoas vão falar que é errado, né? O que, por exemplo, poderia ser errado? Né? A mentira. O cara já é mentiroso, né? Começa a contar uma mentira, né? Outra mentira, aí conta mais uma mentira, né? Talvez ele conhece o tabagismo, né? Talvez aquilo ali não é bom, né? O cara fala muito sobre as prevenções de drogas hoje, né? Conhece o tabagismo, conhece a sexualidade, perdeu a virgindade, né? Ele conhece a puberdade, né? A adolescência, está aflorando os hormônios daquele adolescente. Ele está assistindo televisão, né? Ele está assistindo aquela marca, né? Aquela marca de roupa, aquela mulher bonita, né, cara, que está no outdoor lá, né? As novelas que passam e ditam o cotidiano do dia a dia, né? Dita a vida de uma pessoa. A novela conta uma vida real, né? Você está assistindo filmes, né? Talvez tenha até um filme lá que passa uma cena erótica. O próprio conhece o filme pornô, pornografia, né? Passa um colega dele lá e fala aqui, mano, vou te mostrar aqui um filme aqui erótico. Né? Ele conhece, assiste noticiários, né? Que passa a guerra política, passa a guerra do homem, passa na sua cidade também, ele assiste várias coisas, assiste pessoas praticando crime, né? Você está entendendo? Então ele tem essa liberdade, esse livre-arbítrio. Mesmo que o pai e a mãe conseguem segurar ele, né? Não dá liberdade para se tornar libertinagem. Né? Libertinagem. O que acontece, cara? Libertinagem, né? O homem quer que você seja uma pessoa perfeita, né? O homem não, Deus quer que você seja perfeito. Ele quer que você seja um cara do coração, né, puro. Uma pessoa, pelo menos, que respeita o seu próximo, né? Ama o teu próximo. Mas nesse mundo truculento, nesse mundo capitalista, é muito difícil você ser essa pessoa. Né? O que significa iniquidade? A palavra iniquidade é o pecado em repetição, que eu li no dicionário. Então você repete aquele pecado todos os dias. Né? A Bíblia está relatando que surgiu o rei da iniquidade, né? Igual no meu caso. Né? Quantas recaídas eu tive nas drogas? Né? Então eu repeti aquela iniquidade. Né? Eu sou um homem iníquo. Né? Eu estou vendo que aquilo ali não está dando certo para mim, eu estou vendo que aquilo ali não está me ajudando, eu estou repetindo. Né? Ele era perfeito, né? Mas aí ele vê esse livre-arbítrio, né? Dele tentar conseguir as coisas, né? Ele olhar para um amigo dele e ter a rejeição e o bullying, né? Que ele quer ter uma namorada, ele quer ter um carro, ele quer talvez ele é depravado, ele quer várias mulheres, né? Ele quer conhecer o sexo lá, ele quer as mulheres mais bonitas do lado dele, né? Então ele vai entender também que existe o dinheiro, cara. O dinheiro, ele vai ser humilhado, né? Igual eu te falei, a palavra de Deus fala o último convite aqui, né? Está escrito nesse livro, o último convite.
ele era um homem, ele era um anjo perfeito, você era perfeito, não é que você era perfeito, ninguém é perfeito. Até que achou iniquidade em você, né? A palavra de Deus fala, os ladrões, os afeminados, os sodomitas, os avarentos, os egoístas, como é que ele fala lá? Os que xingam os caluniadores, muitos não herdarão o reino de Deus. Mas nesse mundo que você vive, cara, o mundo já está no maligno, né? Então você não, talvez por você ser um cara bem sucedido, a sua conduta moral, a sua ética moral, ou talvez a sua vida financeira não foi, no meu caso eu não vou conseguir, fiquei muito tempo ciclo de reprovação, essa prática ilícita, essa liberdade que eu te dei para você escolher, esse convite, essas propostas que vem, talvez você vai ter que errar um pouco, mas é a única forma de você ser bem sucedido. Se alcançar esse país, esse mundo, o cara tem muita ansiedade, né? Espera no Senhor, cara, espera no Senhor que as coisas possam dar certo, né? Esperei com o Senhor com paciência, Ele ouviu o meu clamor, né? Mas o cara é fast food lá, né, cara? Comida rápida. Eu faço muito Google, né? Ladainha. Talvez é a mesma. O cara é imediatista, né? Imperativo, imediatista. Então ele acaba tendo que fazer algumas práticas. Não é que é prática, né? E aí você vê também os artistas, né? Jogador de futebol, igual eu te falei, cara. Imagina se o Brasil, igual o cara falou, comunismo, né? Imagina se o mundo, mas não vai ser assim, cara. O mundo fosse assim, todo mundo ganhasse 5 mil reais por mês. Todos ganhassem. Então ganhasse um pouco a mais, mas não é assim, né? Você tá entendendo? Você tem divisões de classe, né? Pobre, classe média alta, rico, né? Riquezas. Se eu vou falar para você, eu vou ler a Bíblia aqui, né? O cara tirar a sarna na minha cara e falar assim, ô irmão, o meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Meu Deus não é o do ouro e da prata. Mas é o do ouro e da prata, sim, mas ele está lá no céu me esperando. O Deus é o meu Deus de Mamon e as riquezas, não, cara. Meu Deus é o Deus. Essa riqueza aqui da terra vai passar. Está entendendo? Muitos, a maioria vai rir de você, por quê? O poder monetário, né? E os líderes do mundo, né? Que você leu aquele negócio lá na Bíblia, lá, cara, no Apocalipse, que ia se levantar o anticristo, os líderes do mundo, o homem com a sua astúcia, né? A ciência, né? A tecnologia, o dinheiro, né? A corrupção do gênero humano, né? Está em todos os lugares, que aquele líder, né? Aqueles líderes do mundo, aquela cúpula, né? Que está fazendo com que tudo isso aconteça. Né? Sempre fez, desde o princípio, lá igual eu te falei. Aquele cara acredita que são mentes maquiavélicas, mas teve que ter derramamento de sangue em várias guerras, em várias revoluções, para evolução. Um homem ofendendo o outro, brigando com o outro, né? Para poder conquistar terras, petróleo, conquistar poderio, né? Mulheres, né? Então sempre foi assim, cara. Você vai falar, nossa, aquele cara programou a Primeira Guerra Mundial, aquele cara é o diabo, programou a Segunda Guerra Mundial, fez um holocausto com pessoas, né? Ele programou uma explosão aí no nuclear, cara, você tá entendendo? Mas foi necessário fazer isso, né? Talvez, né? Isso aí não tem como você mudar esse negócio, essa história, né? A história do planeta, né? A história da humanidade, tá entendendo? Então o cara tá lá, né? A cúpula, né? O poderio, né? A liberdade, né? A liberdade moral, né? A iniquidade, né? Que é o pecado e repetição. Mas esse pecado é bom, né? Entendeu? O cara está na riqueza, na luxúria, na avareza. Ele está sentado ao lado dos príncipes, né? Aí o cara fala, o curso
desse mundo, né? O principado é potestade desse mundo. O príncipe desse mundo veio para cegar o entendimento dos incrédulos para que a glória do Evangelho não se resplandeça. Mas eu estou falando isso aqui para você para quê? Para você ter uma conduta moral, talvez. Né? Talvez antes, muitos vão ficar parados ouvindo essa verdade, essa vida normal, né? Outros vão ir para as drogas, né? Ele talvez vai ficar internado ali dentro da casa de recuperação não tem dinheiro, né? Você não trabalha com dinheiro, com a moeda, né? Estou falando da casa de recuperação. Muitos vão ficar parados nessa verdade e vão enxergar a prosperidade de Deus. Vão enxergar. Eu não falei que eu trabalhei, eu fiquei internado. Aquilo ali era uma forma, a filosofia de vida, a filosofia de recuperação, de aceitar Jesus, se ouvir uma palavra de Cristo, se ouvir uma palavra de renúncia, uma palavra de evangelho, que eu não vou ter aquela mulher bonita, eu também parei no tempo, cara. Eu parei no tempo. As drogas me tirou aquele ciclo de reprovação, mas para mim aquilo ali era da hora. Até as pessoas que assistem, você não vê aquela foto lá, eu ia com o rapaz lá, talvez ele ache ruim, eu ia lá em uma cidade com ele, no dia da folga lá da casa de recuperação, né? Eu ia com ele em São Lourenço, uma exposição, eu ia com ele lá em Uberlândia, eu ia com ele em São Lourenço. Eu não estou com a roupa até, roupa barata, né? Tem a foto aí, eu não estou sentado num ponto de ônibus com a roupa até bonita. Eu não estou limpo das drogas, talvez. Eu não estou, aí depois daquele lugar que eu levava ele lá para ele no médico, não tinha essas tatuagens no corpo. Se você falasse para mim, cara, naquela época, vamos fazer tatuagem? Por eu estar muito tempo ouvindo a palavra de Deus, eu falava, mano, você está me tirando, eu não vou fazer tatuagem. Então aquilo ali não é uma filosofia de vida, cara. Você está entendendo? E aí, eu não ia até na churrascaria depois, comia aquela churrasco, almoçava no restaurante com o cara e ia depois voltar para a casa de recuperação e ficava lá. Ali não tem dinheiro corrente, moeda corrente. E aí você está vendo que aquele não é o anticristo, né? Talvez a pessoa se levantar um anticristo. Se levantou um anticristo, foi levantado com informação, manipulação, de controle. Sempre existiu essa classe do poder, né? Você vai estudar lá Senhores do Engenho e Barões do Café. Aquele povo que era dono da cidade, né? Eu não poderia entrar dentro de um supermercado, talvez não possa entrar até hoje. Eu sou mal visto pela sociedade. E eu, por exemplo, eu enveredei nas drogas e estou na rua. Até nesse grupo aí, nesse grupo social, talvez você não vai ser bem visto. Tem um grupo de pagode tocando hoje, você fala, eu vou lá no grupo de pagode. Se você for lá, aquelas pessoas vão te olhar de cara fechada. Por quê? Eu sou pobre. Eu sou pobre. Aquelas pessoas estão ali fechadas. O cara veio passando lá, catando uns saquinhos de lata. Eu vou lá, tomo banho e entro lá dentro. Né? Tem aquelas meninas ali que estão namorando com ele. Então o cara não vai conseguir voltar a frequentar certos lugares que ele tinha que ter feito um programa para ele frequentar nessa balada aí, né? A igreja também, né? Você vai na igreja e você está sentado no banco da igreja lá, o cara também não vai te... Você está entendendo? Por quê? Esse poder do homem, esse poder que a cúpula, o poder, sempre foi assim. Você está entendendo? Sempre vai ser assim. Talvez eu fiquei parado um tempo, fiquei parado a vida inteira. Eu não tive discernimento, despertar, né? Você viu quando o governador, aquele cara chega para Jesus e fala, você é filho do homem? Você é filho de Deus mesmo? Então transforma essas pedras em pães. Né? Então se joga do pináculo. Né? É uma coisa o cara chegar aqui e falar, assina um contrato aí com o capeta, com o Satanás, que sua vida vai melhorar. Do dia para a noite, eu vou te dar uma proposta aqui para você fazer, eu te dou um convite, sedutor. Você está entendendo? Aí fala, né, aqui ó, Lúcifer é um ser celestial, um anjo que foi criado por Deus. Como Deus criou? Perfeito nos caminhos do dia perfeito. Porém, o que aconteceu com esse ser perfeito? Até quando achou iniquidade, encontrado, ser criado, como ia acontecer? Porque essa perfeição incluía liberdade moral.
Lúcifer violou, né? Eu te dei uma liberdade, você transformou aquilo em libertinagem. Não é que você transformou em libertinagem. É porque se você for fazer um efeito aqui, um gráfico, existe mais desviado do que convertido. Existe muito dependente químico na Terra. O mundo é assim, o mundo já está no maligno. Para você ter uma conduta, as pessoas te esquecerem, né? O cara ficou 10 anos usando droga, ele vai começar agora do zero, do ponto inicial, parar de usar drogas ou tentar mudar a vida. Aqueles caras vão te olhar lá e falar, cara, você não mudou de vida não, por que só você muda e os outros não mudam? Mas o cara fez uma reflexão da vida dele. O que eu te falei? O cara, esse Deus pessoal, né? O que eu estou falando aqui, eu estou dependente químico, né? Sou dependente químico. O que é esse Deus pessoal? O cara saiu ontem, usou drogas, né? Fez uma besteira, cara, uma cagada na vida dele. Ele chega hoje, ele pede para Deus, ele entra no íntimo lá, né? Quantos que entram no íntimo lá? Não é igual Moisés foi conversar na sarça ardente, não. Todos vai no seu íntimo, lá chora para a mãe, né? Chora não, questiona com a mãe. Uns choram para a mãe, para a esposa, e se ajoelha no chão e fala, meu Deus do céu, me livra dessas drogas, olha o que eu fiz ontem, né? Aquilo ali é um remorso, né? Talvez passe uma semana ele está usando, porque ele cai a todos. O homem que não usa droga é hipócrita, o que usa droga pode ser hipócrita também. Todos são hipócritas, raça de hipócritas, né? Raça, Jesus Cristo falando. Né? Só que é um convite para a mudança, não é que você é hipócrita, né? É que aquilo ali é forte, mais forte que você tem mesmo. Né? Você tem que ser mais forte que aquilo. Você tem que ser mais forte que o pecado. Você tem que aprender a falar não para as coisas do mundo. Né? E aí o que acontece, cara? Gênesis 1, 2 revela que Deus criando a vida na terra incluiu Adão e Eva, ambos criados à imagem, o homem os criou. Quando a criação foi concluída pelo próprio Deus, considerou muito boa e ele foi lá e pecou de novo. Deus criou Adão e Eva e aconteceu que Deus teve que expulsar Adão e Eva. Né? Por quê? Esse já é o homem, você está entendendo? Não há um na terra que não peca, né? Mas aí o pecado seu, cara, igual eu te falei, né? O seu reino aqui na terra é você se esbanjar. Essa cúpula, esse líder humano aí, né? Este homem, né? Política, não é a política, geopolítica, a bolsa de valores, né? O carro zero, a mulher bonita dos meus sonhos, né? Eu quero beber cerveja, eu gosto de cerveja, eu tô com a boca escumando para beber cerveja, eu fumei, experimentei um cigarro, eu quero fumar um cigarro. Eu estou estressado, né? O estresse, a rotina do dia a dia, né? Aquele bullying, né? Aquela rejeição, né? Eu não quero ter um tênis da Nike, eu estou, por que aquele cara tem, e aquele ciclo vicioso também, né? Que eu estou naquele ciclo vicioso, eu não quero sair daquilo, você tá entendendo? Bom se fosse o Jardim do Éden, cara, igual o Jardim do Éden, ninguém precisava de trabalhar, se a sociedade fosse igualitária, né? Se tem 300 mulheres para 300 homens, né? Mas não é assim, nunca vai mudar, eu não estou mudando nada, não vai ser assim. O cara, o olho dele atentou para o pecado, para a cobiça, tá entendendo? O cara via a mulher do outro lá pelada todo dia, né? Fala de Davi, né? De outros pecados. Davi ainda foi um personagem da Bíblia, né? E aí essa cúpula, esse poder, tá entendendo? Aquele cara vai zombar da sua fé. Eu tinha que ter feito esse crescimento, essa profissão de fé. Há quanto tempo? 10 anos atrás? Se 10 anos atrás eu tomo uma decisão mais séria, hoje ia fazer 10 anos, né? Que eu estava, nunca é tarde, né? Ao convite para a esperança. Eu não estou falando dos meus amigos, cara, mas você vai ver amigo seu que hoje tem um carro, tem uma casa, tem uma moto, tem algumas coisas. E aí, o que você vai entender nisso, cara? Você vai entender a geopolítica.
Você vai entender o plano da terra, o plano do homem, né? O plano miraboloso que o homem fez, né? Desde o princípio da terra, lá, desde o princípio. Uns dominam a terra, os outros são escravizados. Desde o princípio da terra, você vai entender o poderio do homem, né? O plano mirabolante, os 7 pecados capitais, né? Talvez você participando desses 7 pecados capitais, você vai ser uma pessoa próspera. Você vai ser uma pessoa próspera. Você vai ser um homem bem sucedido. O meu reino consiste na terra, o cara fala. O grande dia do grande juízo final, né? Depois da minha morte. Mas aí muitos vão falar que depois da minha morte eu quero o poder aqui. Eu quero não poder. Infelizmente o cara fala, a fila andou, né? Deixados para trás, você ficou deixado para trás. Está entendendo? Por quê? É aquilo que você não conseguiu produzir, aquilo que você não conseguiu fazer para você, né? Eu estou falando do Deus pessoal. Eu chegar, eu olhar, como se fosse Moisés, lá conversar com Deus pessoal. Moisés se apartava daqueles povos, subia no Monte Hebron, né? Ia conversar com Deus, para ver o que ele ia fazer para aquele povo depois, né? Ele ia lá, conversava com Deus, ficava lá, né? O monte fumegando, né? Ele conversando com Deus, depois que ele descia para ver o que ele ia fazer para aquele povo, ele pedia informação. Quando eu me aparto para falar com Deus, eu vejo a minha situação como pecador, como homem, as minhas burradas que eu fiz. E aí analiso a política que está acontecendo aí do lado de fora, né? Analiso aquela casa, né, que foi edificada. Quando você constrói uma casa, você fura a base, né? Eu analiso a minha casa, né? Como que eu fiz essa casa, cara? Como que aquela menina que eu sonhei com ela na infância, ela vai namorar com outro cara, né? O que é o Deus lá espiando a terra? A desigualdade social. Muitos caras vão nascer para ser vitorioso, cordão de ouro, o cara fala, né? Porque aquele cara ali, eu te falei, tem 1000 mulheres no pé dele, ele fez o seu plano de carreira lá, até porque eu acho, uma coisa que eu acho que o cara achava que era pecado, ele fez aquilo lá e conseguiu, e não é para eu ficar entrando nesses detalhes, mas tem muito cara que vai fumar, beber, porque a vida é assim, mano. O cara tá lá, bebe, fuma, não estou falando mal de ninguém, eu sou dependente químico, mas ele consegue ter seu carro, ter uma casa, ele construiu o seu patrimônio, você está entendendo? E Deus está lá em cima, né? Talvez Deus goste daquilo também, porque ele, conforto, né? Conforto. Tem um cara que ultrapassou o conforto. Ele conseguiu fazer com que 60 milhões de euros estão na conta dele. Estou falando assim, tipo um artista, um político, né? Não caiu na conta dele, mas ele ganhou um salário bom. Ele veio essa predestinação dele na Terra, essa geopolítica, essa cúpula do homem lá, aquele poderio, né? A classe pobre, média, alta. Ele frequentou lugares que ele não imaginaria frequentar. Várias pessoas, muitos não vão frequentar, verdade, não vão frequentar. Ele sempre andou de carro, né? Você já viu aquele desenho lá da família Simpson, né? Ciências, o avanço do mundo, né? O mundo e os seus avanços, né? Acusa para quê, cara? Talvez acusa para guerra, mas muitos não vão encarar isso como guerra, vão encarar como conforto pessoal. Tá entendendo? O cara teve a vitória, aquele grupo, né, de pessoas faz o planeta Terra aqui, você faz um efeito pizza aqui, né? Muitos são ateus, muitos são espírita, muitos outros são evangélicos, muitos não acreditam em Deus, esse Deus está distante, esse Deus que eu acredito é só o do arrependimento, do caráter, da mudança de vida, né? Que Deus está te esperando lá no céu. Que Ele vai julgar aquele que passou aqui na terra e não aceitou a Ele nem no seu último dia, né?
Só que aqui nesse mundo que você vive, você precisa de ter dinheiro. Dinheiro é a raiz de todos os males, mas todo mundo tem que ter dinheiro. Você está entendendo? Então, por exemplo, aquele cara, ele já tem um carro, já tem uma mulher, as mulheres estão em cima dele, né? Ele tá lá, né? A mídia, né? Aquelas coisas, né? E ele consegue ainda ter uma ascensão, né? E aquele cara que está no esquecimento, talvez não é só eu, tem vários brasileiros, né? Ficou esquecido, que essa visão de finanças, essa visão ficou distorcida, muitas pessoas não vai sair também desse grupo, você vai continuar nessa classe aí. Uns conseguem ter um mimo, né? Aquela mulher consegue hipnotizar aquela mulher bonita, que você acha que é uma mulher bonita demais, cara. E aquele cara talvez é pobre, ele consegue fazer sexo, ou sair uma noite com aquela mulher, ele consegue de vez em quando comer um negócio. Eu não estou falando mal também não com ninguém, estou falando mal. Mas muitos vão olhar e falar, cara, enquanto eu estiver vivo, eu tenho que ser esperto, cara, eu tenho que comer aqui rápido, vou comer um lanche ali, come rápido aí, cara, para ninguém escandalizar, você tá entendendo? Nossa, aquela mulher bonita demais, você tá me olhando. Não sei se eu vou lá e chego perto dela. Vou dirigir um carro, não sei se eu vou dirigir um carro, vou tirar minha carteira de habilitação. Né? Isso aí fere, essa palavra fere quando eu falo, porque existe classes, né? Às vezes o cara fala, eu tô assim, eu não fiquei assim, tá entendendo? Todos ficaram assim, né? Eu não sou boy, não sou playboy. Mas aí quando Deus está olhando para o céu, se ele dá a medida que eu medi um homem, eu vou medir o outro. Você está entendendo? Eu vou fazer com que você tem uma mulher, se aquele cara tem uma namorada, você também vai ter uma namorada. Se aquele cara está chupando um picolé, eu vou te dar um picolé também, mas não funciona assim, você tem que correr atrás da sua vida, você tem que fazer o seu acontecer, né? Eu posso ter feito acontecer algumas coisas para mim quando eu era novo, foi interrompido. E o cara deu um apocalipse zumbi nele e nunca mais conseguiu fazer nada. Ele ficou filhinho do papai e filhinho da mamãe. Quando ele não está na rua. Né? Ele vem aqui, papai, vai lá no pai, né? Fica lá uns dias com o pai. Né? Fica uns dias com a mãe até a sua morte chegar, talvez. Essa carreira, essa liberdade que você tem, a libertinagem, aquilo ali foi bom. Em outros países aí, o cara acha que é pecado algumas coisas, não é pecado não, em outros países. Tem países aí que até é poligamia. O cara está sentado junto com os líderes do mundo, com a cúpula do mundo, com os presidentes do mundo, está entendendo? A religião deles lá talvez até é diferente. Então ele conseguiu ser um cara bem sucedido. Essa avareza, essa glutonaria, essa riqueza, né? Imagina você chegar hoje lá no lugar lá, eu tenho dinheiro para isso, né? O capitalismo, né? Eu tenho dinheiro, eu chego lá, o cara tá lá com um tanto de negócio para me comer, né? E aí eu vou comer aquele negócio lá, porque o dinheiro, parece que esse dinheiro não vai acabar mais, entendeu? Não é que não vai acabar. Aí o outro que está na outra classe fica falando, cara, desperdício de comida, né? Mas aí aquele cara lá parece que ele ainda tem dinheiro para gastar 5 gerações vindouras, eu não posso questionar a vida dele, julgar ele, né? Tá entendendo? Porque o dinheiro dele ele vai ser para aquilo ali, cara. Infelizmente, esse poder monetário aí, nessa política, né? Classe média, classe alta, classe alta. O plebeu e a princesa, né? O plebeu e a princesa. Tem cara que consegue, tá lá, a menina olha pro plebeu lá, pro pobre, né? Você já viu aqueles contos lá? Aquela mulher lá que ela ficava dentro de uma abóbora, aí a fada veio e fez a abóbora virar uma carruagem, mano. Não é carruagem de fogo que vai te levar pro céu, talvez você acredita nesse novo céu, nessa nova terra, da nação santa, né? Não é mansões celestiais, o trono da graça, né? Que você vai sentar ao lado de Deus Todo-Poderoso, acima dos céus e da terra. O nome dele é santo. Não é isso.
Esse mundo aqui, tudo vai passar, mas enquanto você estiver vivo, você vai sofrer humilhação, você vai sofrer descaso, você vai sofrer injustiça, você vai sofrer indiferença, você vai sofrer diferença social, diferença de classes, né? Se você é rico, se você é pobre. E vai ser assim, cara, você vai ser impedido de entrar em vários lugares. As pessoas podem te humilhar porque você não tem dinheiro. Essa é a verdade da vida. Tá entendendo? E aí Deus, se olhando lá, então o que eu falo dos meus amigos lá, cara? Aquele cara lá, o Lula, não tô falando do Lula, dos líderes do mundo. Aquele cara lá tem carro, tinha carro, tem casa própria. Se for lá, pôs ele pra jogar futebol. Então ele não precisava de jogar futebol, já tem um carro, já tem uma casa própria, já alimenta mais ou menos bem. Você tinha que ter posto eu, mas você vai conseguir. Pô, não vai, porque tem vários mendigos aí que foi jogador de futebol e quer jogar futebol também. Você tá entendendo? Ninguém é jogado dentro de uma cisterna. José da Bíblia foi jogado dentro de uma cisterna, mas ele virou governador do Egito. Ninguém é jogado. Você está vendo alguém sendo jogado aí, sendo humilhado, para os caras fazerem festa, sorrir? O cara perdeu o seu direito de ir e vir, a sua liberdade. Mas não se pode transformar essa liberdade em libertinagem. Será que o meu tempo passou? Há um convite para a esperança, né? Há um convite para a esperança. Qual a esperança que eu tenho, cara? Eu saber que tudo passou, cara. Avareza, glutonaria. O cara é glutão, mas aí tem 10 pizzas lá para você comer. O que você vai fazer, cara? Tem um cara, você não come, você não alimenta bem. O cara te leva para comer uma pizza ali, você tá com fome, cara. Você vai ser tido como glutão, cara? Ou você vai pensar, cara, eu vou fazer isso aqui, mesmo que as pessoas estão achando ruim, porque eu sou pobre, cara. Eu vou comer esse negócio aqui, cara. O cara me deu, eu tô com 2 pares de tênis ali, eu vou pegar esse tênis, cara, porque eu não sei o dia da manhã. Eu vou comprar esse tênis melhor aqui, um tênis mais barato, que está no meu orçamento. No meu orçamento, nas minhas finanças. Aquela mulher é tão bonita, cara, aquela menina é bonita demais, eu tô apaixonado nela, cara. Eu não durmo mais, eu durmo só penso naquela menina, cara, mas ela não me quer. Eu sou pobre, eu sou feio, eu moro longe. Será que o meu comportamento, a minha santidade vai fazer com que eu também não estou conseguindo fazer sexo com ela, que o meu comportamento, minha conduta, minha ética moral vai fazer com que ela olhe para mim e fala, não, aquele cara ali me hipnotizou, vou namorar com ele. Talvez não, cara, talvez aquele outro cara lá, aquela outra conduta vai fazer com que ela, entendeu? Você conversar com as pessoas, né? Você respeitar a pessoa, né? Você conversar com ela, né? O cara falou pra mim, cara, o psicólogo, tá repetindo aqui, ele falou, cara, se internar então, você ficar 9 meses lá, se os caras te aceitar, não sei se eu vou conseguir o que eu te falei, eu sou dependente de não sei o que eu vou fazer com essa dependência química, cara, porque é forte, é uma doença. O cara falou, cara, se você se internar, você ficar 9 meses lá, 1 ano, será que aí aquilo, a fé, aquele forte fundamento, a fé que move o sobrenatural, a fé que move mesmo que tudo, nada disso existe, cara, que você não tem, sua vida passou, você tem a fé. O cara fala, mas eu não tenho fé, cara, eu não tenho fé nos políticos mais. Eu não tenho fé na minha vida, eu não tenho fé naquela garota que vai namorar comigo. A minha fé, o cara fala, sua fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, você tá entendendo? Mesmo que no dia da sua morte, mesmo que não vai acontecer nada, que te mantém de pé talvez, é a fé, só a fé, não sobrou mais nada, tá entendendo? O cara fala, o cara falou pra mim, o psicólogo lá do CAPS, se você fizer um planejamento de internar, ficar 9 meses, talvez você conhecer uma menina, você tá com essa carência aí afetiva de namoradas, aquela menina conversar com você, parece que você não fez um plano assim mais sólido, você não fez assim talvez possa acontecer, talvez sim, talvez não. Talvez você vai sair de lá da casa de recuperação, vai procurar uma religião, você vai ficar mais 1 ano encalhado, mas você vai morrer sozinho, talvez. Virgem de novo, né? Virgem assim, sem um tempo, sem ter relações com ninguém, nem um beijo na boca, nada. Mas talvez foi bom para sua mudança de hábito, né? Eu tenho prazer todo dia, o cara fala, mano.
esse convite que o mundo me dá, eu vou ter prazer todo dia, cara. Eu não vou ficar moscando, né, cara? Você vai ficar moscando aí, parceiro? Ninguém gosta de você não, cara. Sua vida não vai mudar muito, não. Você vai ter prazer todo dia, cara. Você vai... Felizmente o mundo é assim, mano. Talvez nem na igreja você vai ser aceito. Então fala, né? Fala, Deus, rebelião, né? Rebelião, guerra, né? Tudo isso começou no céu. O céu era perfeito de Deus. A queda de Lúcifer, em seguida, Lúcifer agora é chamado de diabo, Satanás. A palavra Satanás significa adversário, né? Veio até para trazer sua rebelião sob o disfarce da antiga serpente. Em suma, embora o conflito cósmico tenha começado, outra parte do universo se transferiu para a Terra. Então a rebelião, né, cara? Muitas pessoas vão se rebelar, né? Se rebelar diante do contexto, do cotidiano e da geopolítica, né? E dos nossos líderes, né? Muitos homens vão se rebelar diante da situação de vários poderes aí, político, poder, o que você está passando, né? Você vai se rebelar diante da face de Deus, né? Aí o cara fala, aquele que é amigo de Deus é inimigo do pecado. Aquele que é inimigo de Deus é amigo do pecado. Então você tem que amar Deus acima de todas as coisas. Você tem que ser amigo de Deus, né? Então até me perdoa o que eu estou te falando. O que eu estou falando, eu não sou pastor. Eu posso ser reprovado naquilo que eu falo, né? De todo jeito vou ser reprovado, né? Então obrigado.